do Espírito Emmanuel. O título da lição: Melhor sofrer no bem, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Incolonizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da cura. Por que temer os percalços da senda clara do amor e sabedoria? Se o trilho escuro do ódio e da... Se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes, como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate do triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos e sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a mentira repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Essa leitura de hoje. E levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador deste universo imenso e tudo que nele vive, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso modelo, e a toda a pleiade de luz que aqui conosco colabora e trabalha, para lhes agradecer por estarmos novamente aqui, para mais um aprendizado, escutando a palestra de hoje. Esperamos que nossa palestra seja assistida pelos mensageiros de luz e possa colocar para nós mais uma boa lição. Agradecemos, Pai, pela semana que se inicia, agradecemos pela que passou e agradecemos por tudo que diariamente recebemos e rogamos muita luz e paz para todos, tanto encarnados como desencarnados, e para toda a humanidade tão conturbada. Luz e paz, que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite aos amigos encarnados e aos desencarnados. Então, vamos nos reunir em nome de Jesus para uma reflexão evangélica. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, o que se deve entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então,
Cada frase de Jesus nos leva a uma reflexão profunda, porque o tempo todo Jesus disse que ele veio para pregar, para trazer o reino dos céus para a terra. Em nenhuma das considerações que nós temos de Jesus, ele diz, eu vim para o reino da terra, o reino material. Jamais. Sempre esse reino dos céus. Então é importante nós entendermos também isso, porque às vezes a humanidade pede a Deus, pede a Jesus o que é dado na terra. E isto nós não estamos entendendo, porque nosso pedido tem de ser para o reino dos céus, que é a nossa mudança moral. E a gente pede sempre pela parte material. Jesus não entende por pobre de espíritos que tem pouca inteligência, mas os humildes. Daí dizer que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então essa parte do orgulho me parece que ela está muito grande em nós. Essa semana eu enfrentei, passei por uma situação que até na terça-feira que até queria dividir com vocês. Eu fiquei pensando que talvez a humildade, entre outras coisas, seja a gente se colocar no lugar do outro. Então, na instituição que eu trabalho tem uma creche. E tinha uma professora muito brava com um aluno, porque ele a agrediu. Mas essa professora, ela tem mais de 30 anos e este aluninho tem 5 anos. Então é uma coisa assim que ele fez pensar. Aí fomos conversar lá nos pais, eu estava junto e eu não consegui entender, né, tudo aquilo. Se bem que ao conversar com os pais, eu tive dificuldade em entender o que eles diziam. Eles são haitianos. Aí conversamos e para o pai chamar a atenção da criança e tal, mas realmente não se pode expulsar uma criança de 5 anos, é muito pequenininha para sair de uma escola. Então eu tive que segurar umas pontas com a professora e ela estava muito brava, porque ela sempre foi considerada, não por mim, né, mas pela diretora, a melhor professora da escola. Então ela estava indignada que aquele aluno não correspondia a ela como os outros respondiam. E aí o orgulho vai crescendo, né? Porque a gente se vê o orgulho, eu tenho a impressão que o orgulho é uma onda que pega a gente e leva para cima. O pior é que quando solta a gente cai também. Bem, passado isso, eu quis conversar com a criança. Gente, quando eu vi aquela criança, o meu coração doeu. Tem 5 aninhos, mas ela é menor. Que idade tem a Valentina? 5. É menor que a Valentina. Ela completa 6 agora. É, menor que a Valentina. Aí eu fui chamar ele, a professora chamou, ele deu as costas. Aí eu fui até ele, né? Lógico que tem também a questão cultural e racial. A moça tem olhos azuis, tal, e ele é bem pretinho, que nem um carvão, mas coisinha mais linda. Aí eu cheguei, né? Quando ela chamou, ele não veio. Daí eu fui até lá e disse para ele, estendi a mão e disse, venha comigo. Não sabia se ele estava entendendo ou não. Bem, ele veio comigo, segurando a mão, ele sentiu que eu tinha carinho por ele. Mas da volta que nós demos, gente, eu não entendi nada do que ele falava. Ele não fala o português. E a gente, quando a gente não fala a outra língua, a gente fica apavorado. Agora vocês imaginam uma criança
que não entende o que o outro está falando. Aí veio o desentendimento. Aí veio o desentendimento. Aí eu tive que ter muito cuidado para mim não ficar apavorada que eu não entendia o que ele falava, nem ele entendia o que eu falava. Sabe, foi uma longa conversa. Eu tentando prestar atenção, tentando entender ele tentando me entender, mas alguma coisinha ele já pegou, porque a criança pega conversando com os outros, né? E ele brinca com as outras crianças, tudo. Mas pelo jeito a questão é assim, ela fala e ele não entende o que ela fala. Aí ela fala brava com ele. Então o que eu fiz antes de viajar? Pedi para ela que não toque nele. Porque há uma possibilidade que ela tenha tocado nele e chacoalhado, ele ficou apavorado. E daí ele fez assim. Então eu pedi para ele, ó, braço, não erga o braço, bracinho assim, para falar com as pessoas. Mas eu juro para vocês que eu vim preocupada com essa criancinha. Veja, uma coisa tão pequenininha. E ela não entendeu, né? Não. Né? Que delicado, que delicado. Agora quando eu voltar, eu vou ver quem é que tem mais acesso com ela, a diretora até, porque a gente não pode fazer nada, a criança não entende, os pais falam em etiano em casa, que é quem ele escuta. Então, um dia ele vai aprender o português, mas agora está difícil. Então, vocês vejam, né, a falta de humildade. Eu fiquei pensando, a gente tem de aprender a se pôr no lugar do outro. Espero que isso nunca aconteça aqui, em nenhuma escola. Né? Porque, eu peguei um altiano, mas podia ser uma criança que falasse só italiano, só alemão em casa. Daí tem dificuldade no português. Então, esta questão do orgulho me parece que prevalece sempre, né? Não queria contar essa história para vocês. Próxima vez que eu tiver, eu conto o epílogo. Espero que não tenha acontecido nada esses dias que eu estou aqui. Eu estou rezando. Então, Jesus diz que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Os homens de saber, então, é muito interessante, porque quando foi escrito o Pentateuco, nós estávamos numa época de que se dizia que um homem era espirituoso, era um homem de saber, quando era inteligente, quando ele era culto. Então, por isso que nós temos alguma coisa no Evangelho dentro da estrutura linguística daquela época. Então, os homens de saber, no entender do mundo, se acham tão importantes, têm um alto conceito de si próprio, de sua superioridade, que acham que não precisam de Deus e das coisas divinas. Isso já acontecia na época de Jesus, isso acontecia quando Kardec estava aqui e continua acontecendo hoje, né? Com várias pessoas de várias profissões. É incrível, parece que a gente adquire a cultura, adquire o orgulho de saber alguma coisa, mas perde junto a humildade de manter o contato com as pessoas. Eu me recordo no ano passado, que eu não sei se vocês lembram, que teve um juiz, eu não sei se foi em Santa Catarina ou no Paraná, que não queria atender ele tinha uma audiência com uma pessoa que era lavrador e foi de chinelo. E ele não aceitou, daí o senhor teve de sair, emprestar um sapato para voltar. Não sei se vocês lembram que isso aconteceu. Nossa, eu fiquei espantada, né? Tal a importância que esse senhor se deu a si próprio, né? Então é isso aí, eu acho que como nós estamos numa época de transição,
é muito importante que a gente eduque os seres que estão à nossa volta para não ter esse orgulho, essa superioridade, que às vezes a pessoa sabe muito na profissão que ele é inerente, mas na vivência, na sabedoria, no amor, não tem nada. Então não é superior, né? Então acham que não precisam de Deus. Essa tendência de se acreditar em superiores a tudo os leva a negar tudo. O orgulho os faz acharem que são suficientes para governar o mundo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal. Julgam-se aptos a tudo. O orgulho lhes impede de considerar que existe algo acima deles. E aí eles não aceitam o mundo invisível. Então os meus filhos tinham alguns professores na área de cirurgia, que uma vez a Cristina disse: mãe, ele é Deus, eles são deuses. Digo, mas como? Lógico que não são. Não, mãe, eles não eram nunca. Nesse sentido que ela falou. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus quis que entendêssemos que a ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade e a humildade do Espírito. Então, essa humildade de espírito, essa simplicidade, nós devemos ter. Mas como sempre disse Raul Teixeira, nós devemos ter a humildade verdadeira, mas não a humildose, né? Que às vezes a pessoa anda até curvada para dizer que é humilde. E você pode se deparar com uma pessoa segura, que sabe o que quer, e de repente você conversa com ela e ela vai te entender e vai te atender. Né? É uma pessoa humilde. É essa humildade que nós temos de ter. Para Jesus, o ignorante que possui simplicidade de coração e humildade será o preferido. Ele não sabe o que crê muito em si mesmo mais do que em Deus. Então é extremamente importante que nós, na formação das futuras gerações, coloquemos isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Às vezes nas lides da casa. Quando meu filho entrou na faculdade, então ele lá em casa nós temos um hábito assim meio militar. Quem suja tem de lavar a louça. Eu cozinho e o resto cada um cuida da sua louça. E daí ele virou e disse assim para mim: mãe, eu não posso lavar a louça. Digo, por quê? Porque eu não posso me ferir, porque isso, porque aquilo, porque sabe, porque agora precisa ser médico e tal. Digo, piazinho, trata de lavar a louça antes que eu te dê umas chineladas. Mas fiquei super brava com ele. Mas sabe que foi a melhor coisa do mundo. Né? Eu tenho hoje um adulto muito simples, extremamente simples, né? Humilde mesmo. A gente pode colocar os filhos da gente, cada um, dentro da realidade da vida, né? Então, em todas as situações, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e orgulho entre os vícios que afastam de Deus. Depois, no final dessa, eu tenho uma coisa muito bonita para a gente refletir. A humildade é um ato de submissão a Deus, a passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Então, essa questão aqui do orgulho e da humildade, eu me lembro, e acho que a Diana, Dona Herta também vai lembrar, quando nós estávamos na escola, não era pecado obedecer. Fazia parte da nossa caminhada. Depois, as outras gerações começaram a dizer que não devia obedecer. E daí veio aquela parte da não submissão a qualquer coisa. Daí o que aconteceu nesse tipo de educação? O jovem fica difícil ele se manter no emprego.
Porque se o patrão ou se o superior a ele chama atenção, olha, isso aqui que você está fazendo pode ser melhor, você tem de melhorar, ele já fica ofendido. Ninguém pode chamar a atenção dele. Então nós temos um amigo que é um excelente eletricista lá em Curitiba. E ele é japonês e ele abriu uma segunda oficina. Teve de fechar. Porque não tinha um empregado, um funcionário que fosse de confiança. Cada vez que ele dizia, você pode fazer assim, porque tem mais experiência, né? O empregado já ia embora e se sentia ofendido. Então vejam essa questão de você não entender, você não ter humildade de saber que se tem um que sabe mais, você pode escutar. Mas esse é um conflito, inclusive, de patrão e empregado muito grande hoje. E daí vem o conflito de professores também. Então a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Aquele que se eleva será rebaixado. Conversando com os apóstolos que estavam com ciúme dos 2 filhos de Zebedeu, Jesus os chamou para perto de si e lhes disse, esses filhos de Zebedeu, foi que a mãe deles, se encontrando com Jesus, disse que queria que quando Jesus partisse, né, e quando eles morressem, eles ficassem um do lado do outro de Jesus. E ele disse isto, e ele disse, você não sabe o que você está pedindo. Porque ele já sabia, diante da sua crucificação, e já sabia também que seriam aqueles que não tinham mérito nenhum, que iriam ser julgados com ele, né? Mas ele entendeu o pedido daquela mãe. Mas os outros apóstolos ficaram com inveja. Então olha o que Jesus disse. Sabeis que os príncipes das nações as dominam, e os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, às vezes, de novo, voltando à nossa primeira conversa, na maioria das vezes a gente faz um pedido para Deus, para Jesus, como se eles estivessem à nossa disposição. Uma varinha mágica, resolvendo nossos problemas. Porque falta para nós a leitura e a reflexão no Evangelho. Se somos seguidores de Jesus, nós não viemos para ser servidos, mas para servir aonde der. As máximas que decorrem do princípio de humildade de Jesus não cessam de se apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Então nós temos muitos exemplos na nossa família, na nossa cidade, de pessoas que a gente vê que aparentemente não teriam motivo para ser felizes, e são. E às vezes quem tem muito não é. É porque se você usar da humildade, você vai ser feliz no outro lado, mas você já começa a ser feliz aqui. Havia uma senhora, eu acho que o Divaldo conta isso, e o Raul também, no Rio de Janeiro, que participava de um programa de rádio, atendendo pelo rádio. Então tinha um radialista, e quando alguém tinha um problema, falava com ela. Então a voz dela aparecia, mas era pelo telefone. E daí, um dia, uma pessoa, durante anos, que foi muito ajudada pelaquela senhora, pensou, puxa, eu quero conhecer ela, eu quero dar um abraço para ela, que pessoa bacana. Então pesquisou e chegou lá, essa senhora
fazia mais de 30 anos que estava numa cama. Não levantava. O que ela mal conseguia fazer era pegar o telefone, com uma pessoa ajudando, para falar com os que precisavam. E durante todo esse tempo, ela dava conselhos de esperança para os outros. E ela falou para essa senhora: eu sou muito feliz, porque eu posso ajudar os outros. É uma questão de humildade, porque nós colocamos a felicidade só na parte material. E ela está na espiritualização nossa. Então, as máximas de Jesus não deixam de exemplificar essa parte, né? Jesus diz assim: o maior do reino dos céus, aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, aquele que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Porque realmente a criança não entende quem é superior, quem é inferior, né? A criança, ela não tem problema se a mãe ou o seu pai disser: não, não é assim, não está certo. Ela pode até ficar meio chateadinha no começo, de repente ela vem, te abraça, né? E a criança é de uma simplicidade mesmo. Então, ainda voltando à terça-feira, eu fui olhar, porque nós temos um lugar que nós ficamos, que é em cima do lugar que as crianças, tem uma janela que dá para onde as crianças brincam. Então eu vi, os pais chamam, é Michel, mas os pais chamam ele de Michael. Então eu vi as crianças brincando com o Michael brincando com elas, numa alegria, sem um entender o que o outro estava dizendo. Pode ter maior simplicidade que essa? E as crianças são assim, né? Elas são felizes. O Espiritismo sanciona, por exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos, humildes na terra. Então, eu já devo ter contado esse caso, mas lá em Curitiba a gente soube, depois eu não sei se foi o Raul ou o Divaldo que colocou, porque conheceu as pessoas, tinha um senhor que entrava nas palestras, né, e ficava lá sentadinho assim, a gente achava até que ele é meio bêbado, diz que não tem meio, né, mas é assim para ser caridoso, né, ficava lá, tal. E passou-se o tempo e uma pessoa muito importante lá da instituição faleceu. E aí, mais tarde, veio e contou. Então, não me lembro se foi para o Divaldo ou se foi para o Raul. E eles passaram para nós. Que ficou um tempo, né, ali, peregrinando pelo umbral. De repente, veio aquela luz imensa e ele foi resgatado por um espírito de luz. Quando chegaram lá na colônia onde ele ia, que ele olhou bem: mas eu estou conhecendo você. É verdade, o senhor me conhece. Porque a gente sabe que aqui está uma verdade. Né? O espírito, a pessoa se faz de boazinha fazendo a caridade. Então, eu fiquei pensando, vocês me desculpem essa reflexão que eu vou fazer, me perdoem. Mas eu fico pensando assim, eu tenho inclusive uma amiga que mora no Rio de Janeiro. E ela comentou comigo que esses traficantes fazem muita coisa pela comunidade deles. Mas veja como isso aqui não está certo. Mas, meu Deus, eles são um horror o que eles fazem. Mas vejam só como o mundo espiritual está. Como se a caridade fosse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo e do vosso espírito. Então a pessoa pronta e tem dinheiro e vai lá e o pessoal acha que é bonzinho. Mas está ocultando. Aquele gesto está ocultando
ocultando a deformidade do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que tão grande fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, eu queria muito compartilhar de vocês é interessante. Quanto mais eu estudo a doutrina, menos eu vejo que sei. Quantos anos, na caminhada, não sei se alguém já tinha chegado nessa parte aqui do Evangelho e tinha visto isso, que sem humildade não adianta fazer caridade. E está aqui, nas nossas mãos, para o nosso crescimento moral. Então vamos nos prepararmos para encerrar essa primeira parte antes do passe. Deus nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, muito obrigado pela vida, muito obrigado por esta casa onde podemos nos reunir com os amigos encarnados e desencarnados. E humildemente vos pedimos, amparai a cada um que aqui está e que possamos levar para as nossas casas um entendimento maior da mensagem de Jesus e que possamos a cada dia caminhar nos aproximando do nosso Mestre amado, que possamos cada dia mais pensar em servir do que ser servidos. Que a paz de Jesus ampare esta casa, todas as famílias e também a cidade de Piratuba. Que assim seja.